Antes de orarmos, respire fundo por um instante. Há momentos em que Deus deseja falar conosco antes mesmo que abramos a boca para pedir qualquer coisa. E quando paramos para ouvir, percebemos que Ele já estava preparando uma palavra, uma direção e até um encontro divino muito antes de chegarmos aqui. A Bíblia nos mostra isso claramente em Atos 8, 26, 38. Aquele não foi um episódio comum, foi um daqueles momentos em que o céu se move silenciosamente por trás das cortinas da vida. O texto nos conta que um anjo do Senhor apareceu a Filipe e lhe deu uma instrução específica. Vá para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém a Gaza. Filipe não discutiu, não pediu sinais, não pediu confirmações. Ele obedeceu. E essa obediência o levou a um encontro que mudaria a história de um homem para sempre. Ali, naquela estrada vazia, ele encontrou um eunuco etíope, alguém importante, alguém influente, alguém que buscava respostas que o coração dele ainda não entendia. Se essa palavra já começou a falar com você, escreva glória a Deus nos comentários. Aquele homem estava voltando de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus. Mesmo sendo alguém de grande autoridade, seu coração carregava uma fome que títulos e posições não podiam preencher. Sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías, tentando encontrar sentido para palavras que pareciam profundas demais para decifrar sozinho. E é aqui que algo extraordinário acontece. Atos 8, 29 diz: Então o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Não foi ideia de Filipe, não foi acaso, não foi coincidência, foi o Espírito Santo conduzindo um servo disponível até alguém que estava sedento por verdade. Quando Filipe se aproximou, ouviu o eunuco lendo o texto e perguntou: Você entende o que está lendo? E o homem respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Era Deus aproximando dois mundos, o que buscava respostas e o que carregava a mensagem. Se você deseja ser guiado pelo Espírito assim como Filipe, comente: Eu quero. O trecho que o eunuco estava lendo falava sobre o servo sofredor. Alguém conduzido como ovelha ao matadouro, alguém que não abriu a boca diante da dor, alguém que carregou sofrimento, rejeição e silêncio. Ele queria entender de quem Isaías estava falando. E naquele exato momento, Deus colocou diante dele alguém capaz de revelar a verdade. Então Filipe, começando por aquela mesma passagem, anunciou as boas novas sobre Jesus. Imagine a cena. Dois homens em uma estrada deserta, mas o céu inteiro atento. Um coração buscando luz, outro obedecendo à voz do Espírito. E assim, naquele lugar improvável, o Evangelho foi revelado, vidas foram tocadas e a salvação encontrou um endereço. Enquanto seguiam o caminho, passaram perto de um trecho de água. O eunuco, tocado pela mensagem, disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Nada o impedia, e o mover de Deus culminou em transformação. A carruagem parou, e naquele dia, à beira de uma estrada comum, um homem foi alcançado pelo extraordinário. Se você acredita que Deus ainda prepara encontros assim, escreva: Eu creio. Tudo isso começou porque um homem decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. A história poderia ter sido completamente diferente se Filipe tivesse ignorado aquela direção. Mas ele não ignorou. Ele se moveu. Ele confiou. Ele entendeu que quando o Espírito Santo fala, não é apenas para nos informar, é para nos conduzir a um propósito. E é assim até hoje. O Espírito Santo sabe exatamente quem está pronto para ouvir uma palavra, quem está quebrado por dentro mesmo sorrindo por fora, quem está pedindo socorro em silêncio. Ele conhece aquele familiar que parece forte, mas está desabando.
Aquele amigo que se afasta porque não sabe como pedir ajuda. Aquele desconhecido que cruza seu caminho e precisa apenas de uma palavra de esperança. E da mesma forma que ele guiou Filipe, ele pode guiar você. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você pertence a Cristo, não foi chamado para viver na incerteza, no medo ou na sabedoria humana limitada. Você foi chamado para uma vida guiada, dirigida, conduzida pelo próprio Espírito de Deus. Se você quer viver essa vida guiada, escreva: eu sou guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito nem sempre significa ouvir uma voz audível. Muitas vezes, ele fala através de um toque no coração, um pensamento que não quer ir embora, um peso para orar por alguém, um impulso para enviar uma mensagem, uma lembrança repentina de alguém que você nem pensava mais. E quando você obedece, descobre que aquela pessoa estava precisando exatamente daquilo. Às vezes, você não faz ideia do que alguém está enfrentando, mas Deus sabe. E Ele escolhe trabalhar através de você. O Espírito Santo não é apenas seu consolador, Ele é o seu guia. Jesus disse em João 16:13: quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Ele revela a verdade sobre a palavra, sobre o seu coração, sobre o que está por trás das situações que você vive. Mas para reconhecer a sua direção, é preciso aprender a silenciar o barulho ao redor e o barulho dentro de você. É vivendo uma vida de oração, mergulhando na palavra e obedecendo às pequenas instruções que você já conhece, que sua sensibilidade aumenta. A direção do Espírito sempre conduz a amor, humildade, serviço e obediência. Ele jamais nos guiará ao orgulho ou à exaltação própria, mas sempre para aquilo que glorifica Jesus. Se você deseja ouvir mais claramente a voz do Espírito, declare nos comentários: fala comigo, Espírito Santo. Diga ok para eu enviar a parte 6. Quando caminhamos no Espírito, começamos a perceber que Ele nos conduz nas pequenas e nas grandes decisões. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso significa que a vida cristã não é apenas sobre momentos espirituais isolados, mas sobre um ritmo diário de obediência. Filipe não apenas ouviu, ele agiu. Ele correu até a carruagem. Ele se aproximou. Ele entrou na situação que Deus havia preparado. E do mesmo modo, o Espírito Santo pode mover você a interceder por alguém que ainda não teve coragem de pedir ajuda. Ele pode trazer um nome ao seu coração no meio da correria do dia. Pode fazer você lembrar de alguém que está distante. Pode inspirar uma palavra de bondade para um desconhecido que, por dentro, está no limite. A sua obediência pode ser a chave que Deus usa para iluminar o caminho de alguém. Às vezes, uma simples atitude sua se torna a resposta que alguém estava pedindo a Deus em secreto. A grande questão não é apenas Deus está falando, mas eu estou ouvindo e respondendo. Se você quer ser alguém que responde à voz de Deus, escreva: eu estou ouvindo. Isaías 30:21 nos lembra de algo poderoso. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Deus deseja que você ande tão perto dele, tão sensível à sua presença, que até os menores sinais se tornem claros ao seu coração. Às vezes, ele irá interromper seus planos, não para te frustrar, mas para te proteger. Outras vezes, ele vai te tirar da sua zona de conforto, não para te expor, mas para te usar de uma maneira maior do que você imaginava. Obedecer ao Espírito pode significar mudar uma rota, atrasar uma saída, fazer uma ligação, calar quando você queria falar,
ou falar quando você pensava ficar em silêncio. Cada direção é intencional. Cada instrução tem um propósito. E cada passo obediente pode impactar não apenas a sua vida, mas a vida de alguém que Deus está alcançando através de você. A verdade é simples, mas profunda. A obediência abre portas que o esforço nunca abriria. Quando você escolhe seguir a voz do Espírito, o céu se move a seu favor e ao favor daqueles que Ele coloca em seu caminho. Se você quer andar mais perto de Deus, escreva nos comentários: eu quero caminhar com o Senhor. Agora, vamos entrar em um momento de entrega e oração. Porque ouvir sobre o Espírito Santo é importante, mas permitir que Ele nos conduza de verdade transforma tudo. Senhor meu Deus, hoje eu peço que o Teu Espírito Santo me conduza em cada área da minha vida. Não quero depender apenas da minha força, nem da minha lógica, nem das minhas emoções instáveis. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito em meus passos, minhas escolhas e meus relacionamentos. Peça isso com sinceridade. Espírito Santo, guia meus relacionamentos. Mostra quem deve caminhar ao meu lado e quem não está preparado para influenciar o meu coração. Coloca perto de mim pessoas que me aproximam do Senhor, que fortalecem minha fé e que me encorajam espiritualmente. Livra-me de conexões que me afastam de Ti, que enfraquecem minha fé ou que roubam minha paz. Dá-me discernimento para reconhecer quem vem para somar e quem vem para desviar. A palavra diz em Salmos 1 que o homem abençoado não se assenta na roda dos zombadores, não anda no conselho dos ímpios, mas encontra prazer na lei do Senhor. Que isso se cumpra na sua vida. Se essa oração está falando com você, escreva: Santo Espírito me direciona. Pai, Tua palavra em Romanos 15:13 declara que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E é isso que eu peço agora. Enche o meu coração de esperança, alegria e paz que não dependem das circunstâncias, mas do Senhor. Há tantas vozes tentando esvaziar você, tantas notícias que pesam, tantas batalhas que drenam suas forças. Mas o Espírito Santo é a fonte que não se esgota. Ele te lembra que sua esperança não está no que vê, mas em quem Deus é. Ele te faz lembrar da graça que escorre do coração de Jesus, da proteção que está sobre sua vida e da paz que só o Espírito pode derramar. Espírito Santo, quando eu estiver fraco, seja minha força. Quando meu coração vacilar, firma meus passos. Quando pensamentos de medo tentarem entrar, guarda minha mente. Renova-me por dentro, para que eu viva cheio da esperança que vem de Ti. A presença do Espírito não apenas consola, ela levanta, fortalece e restaura aquilo que parecia quebrado dentro de você. Se você recebe essa força do Espírito, escreva: eu recebo renovação. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Hoje eu declaro que não estou sozinho. O Teu Espírito Santo vive em mim, me fortalece, me sustenta e caminha ao meu lado todos os dias. Espírito Santo, seja meu ajudador quando eu estiver fraco. Seja minha força quando eu estiver cansado. Seja meu consolo quando meu coração estiver pesado. Quando minhas palavras acabarem, ora por mim. Quando minhas forças falharem, levanta-me. Quando meu espírito estiver abatido, reacende em mim a chama da fé. Que as minhas orações estejam alinhadas com o coração do Pai. Que meus desejos sejam moldados pelo Teu querer. Que meus passos sigam o caminho da verdade. Eu não quero andar adiantado nem atrasado. Eu quero caminhar no Teu ritmo, Espírito Santo. Jesus, obrigado por ter enviado o Consolador para estar comigo todos os dias.
Que a tua presença me direcione, me corrija, me ensine e me mantenha firme na luz. Que cada decisão minha te glorifique e que cada respiração da minha vida seja marcada pela tua graça. Eu oro e recebo tudo isso em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu recebo.